Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nívia e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o que tem acontecido na minha vida nesses dias e que eu decidi compartilhar para poder ajudar outras pessoas, que é a realização de um sonho, a minha mamoplastia redutora que eu consegui realizar pelo SUS. Vou me apresentar primeiramente antes de começar a contar todo esse contexto. Vocês não reparem se eu dar uma olhadinha para baixo porque eu fiz uma colinha para ser bem sucinta, contar para vocês, mas não me perder, porque são muitas coisas. Eu me chamo Nívia, sou casada, mãe do Arthur, de 18 anos, e passei por um processo de ganho de peso e perca de peso, mas com isso eu sempre tive muita mama, mas depois que eu ganhei peso eu fiquei com muito mais. Eu tenho 42 anos e a gente sabe que após os 40 anos também ocorrem várias mudanças no nosso organismo. E por esse motivo eu desenvolvi então uma gigantomastia, que eles falam, né? Que é o excesso de mamas. Foi quando eu cheguei aos 82 quilos mais ou menos, que aí a minha coluna começou a ter problemas, eu tava com dificuldade para fazer exercícios físicos e procurei o SUS para ver se era possível fazer essa cirurgia, já que pelo particular, nesse momento eu não teria condições de fazer. Foi um processo longo, né? Eu comecei há 2 anos atrás, quando eu dei entrada no SUS pelo postinho. Passei primeiramente com o clínico não achou que seria necessário. Falou, não tem necessidade, o seu tamanho de seio não é tão grande. Eu falei, mas poxa, você não vai nem investigar? E ele falou que não. Aí eu fui novamente, passei com o ginecologista. Eu falei, não, eu já tenho, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é que, assim, o SUS é um direito de todos, nós pagamos nossos impostos, todos nós temos direito à rede SUS. Só que existem processos e até o seu caso entrar no sistema, você tem que percorrer um caminho. E vai muito de profissional para profissional. A minha ginecologista já olhou, pediu para ver minhas mamas, e aí ela falou, realmente, você tem uma mama grande, olhou minha coluna, porque eu tenho um abaloamento aqui na cervical, por conta da má postura, por conta do peso. E aí ela falou, vou te mandar pro ortopedista, pediu meus exames ginecológicos e de rotina e me encaminhou pro ortopedista. E aí ela já colocou que o CID seria a redução de mama por conta de dor nas costas. Aí o que ela falou? Ela falou assim, você vai, começa já a perder peso porque você tá muito acima. Então, eu já comecei a fazer exercícios, a reeducação alimentar, procurar tudo que poderia me ajudar nesse processo. A minha consulta com o médico ortopedista saiu, acho que com uns 8 meses. Aí, passando nele, ele perguntou, né, o que eu tinha. Aí, ele pediu uma ressonância da coluna. E aí, ele viu que realmente, depois que eu realizei, ele deu uma olhada, tinha esse desvio e que eu seria uma candidata à cirurgia. Aí, ele pegou e me encaminhou para o cirurgião. Aí ficou um tempo no sistema, consegui depois, acho que de uns 6, 8 meses, agendar o cirurgião. Passei nele, nisso eu já tinha perdido mais ou menos uns 10 quilos. Aí expliquei pra ele, falei, olha doutor, já estou no processo de perda de peso, tenho esse problema de saúde. E aí ele falou, não, tudo bem, você tá apta, vou colocar o seu nome no sistema, vou fazer só uma pausa. É esse processo que muitas pessoas às vezes não têm paciência, porque realmente, quando você vai pela rede particular, é um outro tratamento, até agilidade maior, porém tem um custo, né? E nesse momento eu não conseguiria pagar, então eu me sujeitei a todo essa parte burocrática do SUS. E aí ele me colocou na fila, isso foi em maio do ano passado. E aí eu já pensei, e ele já me pediu os pré-operatórios. Na minha cabeça eu pensei, legal, perfeito, eu vou já operar, né? Comecei a comprar os itens do pré-cirúrgico, ele falou, a questão do sutiã, da meia, de algumas coisas que eu precisaria usar para o conforto. Eu gravei para as outras redes o meu enxoval, algumas coisas, aí depois eu posto mais detalhada para o vídeo não ficar muito longo. Aí, o que aconteceu? Eu fui e fiz os exames pré-operatórios e fiquei aguardando. Essa é a parte mais chata, porque você fica assim, né? Será que não vai acontecer?
Aí quando foi chegando para dar um ano, eu sabia que meus exames iam vencer. E aí eu peguei, fui, passei no clínico para rotina normal, falei, doutor, não dá para você já me pedir os pré-cirúrgicos? Que são exames de hemograma, coagulograma, que eu já sabia quais eram, junto com os meus exames de rotina, porque quando eles me ligarem eu vou estar com tudo em mãos. Ai, gente, eu sou ansiosa. E aí, beleza. Ele pediu, os exames ficaram prontos. E aí, eles me ligaram do hospital. Falaram, olha, amiga, a sua cirurgia vai ser agendada, pré-agendada, para o dia 20 do 5. 20 de maio, isso. Aí eu já fiquei super animada, né? Eu teria que levar meus exames novamente pro anestesista e pro cirurgião para eles reavaliarem. Aí fiz esse processo e beleza, tô esperando. Um pouco antes do dia 20, eu tive uma viagem e eu coloquei uma unha postiça, uma unha em gel, e me deu uma dermatite de contato. Ficou cheia de bolha, deu uma infecção e aí eu precisei entrar com um antibiótico. Eles me ligaram e falaram assim, amiga, teve uma desistência de uma paciente, ao invés do dia 20, eu posso antecipar sua cirurgia? Eu fiquei tão feliz. Falei, tudo bem, pode, né? Só não sabia que não podia tomar antibiótico por, acho que são 20 dias antes da cirurgia. Meu marido falou assim, Nívia, você tá tomando remédio. Quando eu liguei, eles já tinham repassado a minha data para outra pessoa e eu não poderia realizar naquela data. Aí eu surtei. Mas eu sou cristã, né? Eu creio em Deus e eu creio que tudo que Ele faz Ele é perfeito, né? Por mais que meu coração quisesse que fosse quanto antes, Ele sabe o porquê que não foi naquele momento. Aí eu respirei fundo, ele falou, olha, eu consigo encaixar no dia 28. Perfeito. Terminei o ciclo do antibiótico, e aí começou o processo de preparação. Aí eu fiz as minhas marmitas, tanto para mim, meu esposo que trabalha em casa, o meu filho, deram mais de 50 marmitas, se eu não me engano, fora que eu deixei grão de bico, feijão, tudo pré-cozido. Fiz a montagem, né, do restante que faltava pro enxoval, que eu também gravei para vocês, depois eu vou colocar no próximo vídeo. As almofadas, tudo para deixar o mais confortável possível. A minha dica para vocês, né, só uma pausa, é que assim, nós temos que usar tudo a nosso favor. Se nós já vamos ter que esperar o processo para fazer a cirurgia, temos que aguardar. Por que não fazer isso de uma maneira direcionada? Porque a nossa cabeça vai querer nos sabotar, vai querer fazer com que a gente fique pensando um monte de coisa que vai dar errado, que não vai dar certo. Eu comecei a pesquisar tudo que me dava esperança, né? A Bíblia tem um versículo que fala que a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. Então, comecei a ver relatos de pessoas que deram certos. No YouTube comecei a ver diário de cirurgia de algumas meninas, o que funcionou para elas. E aí eu fui comprando as minhas coisinhas. Eu sei que assim, gente, o processo foi mais leve do que eu esperava. E aí chegou o dia da cirurgia, dia 28. Me organizei, tudo certinho. No dia 28 eu fui lá pro hospital de São Miguel. E aí eu pude levar somente o sutiã e a meia. O restante meu marido teve que trazer de volta pro enxoval. Eu tomei anestesia geral, eu entrei no hospital, internei às 6h15. Eu entrei no centro cirúrgico, acho que por volta das 7, 7h30. E quando eu voltei pro quarto, que aí o meu esposo tinha passado anestesia, já eram quase 3, 4 horas da tarde. Foram retirados 2 quilos de tecido mamário. Eu pedi para ele que fosse bem pequenininho, que ficasse o mais discreto possível, né? Após a cirurgia, eu, graças a Deus, não tive aquelas reações de muito frio ou de enjoo, foi muito tranquilo. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é para vocês cuidarem da alimentação de vocês no pré-cirúrgico. Tentar fazer o mais limpo possível. Eu sei que bate ansiedade, a gente quer comer doce, não vou ser hipócrita, né, de falar que, não, eu fiz tudo perfeito, não. Mas eu tentei fazer o mais limpo possível. Então, comer comida de verdade, desembrulhar menos, descascar mais, se hidratar bastante. O médico chegou a ver que algumas das vitaminas estavam baixas, já fiz a suplementação de vitamina D, vitamina B12, ferro, porque tudo isso vai te ajudar para quando o seu corpo sofrer a agressão da cirurgia, você se recuperar bem, né? Então, eu senti um pouco mais de dor no primeiro dia, dormi um dia no hospital.
Lá eu tomei alguns medicamentos mais fortes, mas no dia seguinte eu já consegui levantar, consegui, né? A urina foi tranquila, não tive inchaço, o apetite estava ok. E em casa eu só tomei um medicamento que era o Tramal, um pouquinho mais forte no primeiro dia. Depois, aí eu só fiquei com o antibiótico, o anti-inflamatório, o protetor gástrico, né? Que é pra você não ficar com isso, com gastrite, essas coisas, enfim. O remédio pra dor era de pirona e só. Então, assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês? É muito mais tranquilo do que a gente imagina. Não vou te falar que são flores, porque você vai ter que dormir sentada. O sutiã, que é quem tem bastante gosto, sabe que quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar o sutiã, né? Então, a gente precisa ficar com o sutiã muito tempo, né? Então, assim, eu durmo com o sutiã, só tiro pra tomar banho. Hoje eu tirei pra fazer as fotos do depois, do antes e depois. Mas a gente precisa ficar todo o tempo com ele. A meia de compressão, mas eu acredito que faz parte do processo. Todos nós, quando nós temos um objetivo, a gente acaba pagando o preço para aquilo acontecer. Seja um projeto financeiro que você queira conquistar, né, uma viagem, às vezes você abre mão de algumas coisas para você conquistar outras. Então, o que eu penso é que vai valer a pena, né? Por mais que esteja sendo chato hoje, amanhã vai ser melhor. E foi assim que eu vivi. Hoje eu estou no 9º dia, né? E graças a Deus eu tô muito bem, muito bem. Tive o meu primeiro retorno, ele disse que está cicatrizando muito bem. Ontem eu fiz a minha primeira drenagem, né? A minha esteticista disse que tá tudo tranquilo. Somente eu tive só uma pequena fissura que não chegou a ser nenhuma abertura de ponto, mas a casquinha que saiu, sabe? E aí ela já fez o ultrassom e já fez a drenagem e um pouquinho de laser. E aí já chegou a dar até uma aliviada na questão do inchaço. Aí fiz a drenagem ontem. Ontem mesmo já acabaram os antibióticos, graças a Deus. Não tenho que levantar de madrugada, porque aí tá aí outro ponto chato, né? Porque ficar acordando de madrugada quando você tá pegando aquele sono gostoso. Você tem que acordar pra tomar remédio. Mas também, lembra, faz parte do processo. Uma outra coisa, a garganta. Como nós tomamos anestesia geral, né, no meu caso também, fica essa rouquidão, né? Inclusive eu tô com um pouco de dor de garganta. Porque é agressivo, né, pra nossa garganta. Então fica aquela tossinha chata. Às vezes você tá falando, a voz muda, mas tudo bem, faz parte do processo, né? Eu tenho o meu próximo retorno na terça-feira, né? Vou até falar pra ele que eu tô sentindo isso, mas de restante, gente, tá super tranquilo. E Deus foi maravilhoso, eu tô muito feliz, eu tô emocionada, porque foi um sonho, né? E assim, quando eu consegui realizar, eu pensei, eu não posso guardar só pra mim. Eu acredito que da mesma maneira que eu tenho essa dificuldade, outras mulheres também têm. E é importante a gente criar um conteúdo para que elas entendam que é possível, está disponível a todos e que alguém conseguiu, então ela também consegue. Então, o que eu quero deixar para vocês já é um pouquinho do spoiler dos próximos vídeos, porque enquanto eu fui fazendo as marmitas, a organização da mala e tudo mais, eu gravei alguns takes. Pode ser que não fique perfeito, porque é o meu primeiro vídeo assim para as redes sociais, né? Mas eu produzi com muito carinho. E eu espero que te ajude no seu processo. Eu quero que você comente, se você tiver alguma dúvida sobre o processo, como foi pra mim, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês, em ajudar vocês. E no próximo vídeo vai ser isso, então. Vai ser a produção das marmitas, a organização da mala e um pouquinho mais de como tá sendo o processo. Ah, e o antes e depois também, que hoje eu provei o vestidinho, gente. Ai, muito bom. Você provar uma camisa que não fechava e tá fechando. Você provar um vestido que ficava, sabe? Você tinha que usar com sutiã, tomara que caia e às vezes cortava a pele. E agora você conseguiu usar, mesmo estando inchada, já deu muita diferença. Então é isso, gente. Vale a pena o processo. Vale a pena sonhar. E não somente sonhar, mas correr atrás para que isso seja realizado. É isso, gente. Espero. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu espero que isso possa ajudar vocês e que a gente comece uma nova fase nesse canal. E se ajudar alguém, quando eu comecei esse processo, tanto no Instagram, no Facebook e nas redes vizinhas, no Quai, no TikTok, algumas pessoas me procuraram. E aí eu pude dar algumas dicas. Isso pra mim já vale, mas o principal é poder
viabilizar essa informação para que outras pessoas consigam também realizar esse sonho. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.